A Lua, essa bola de cristal gigante que ilumina nossas noites, sempre foi motivo de curiosidade e mistério. E pode acreditar, a Lua tem muito mais para mostrar do que a gente imagina. No vídeo de hoje vamos mergulhar em 10 curiosidades incríveis sobre nosso satélite natural. Prepare-se para uma viagem espacial sem sair da Terra, porque vamos desvendar fatos curiosos e misteriosos que vão mudar completamente o que você pensa sobre a Lua. Você sabia que a Lua está de mansinho dando um perdido na Terra? Todo ano ela se afasta uns 3,8 centímetros. Parece pouco, né? Quase nada. Mas pensa na imensidão do espaço, no tempo que as coisas demoram para acontecer lá em cima. Essa distância, juntando tudo ao longo de milhões e bilhões de anos, causa um baita impacto. E o que causa esse afastamento todo? A resposta está no vai e vem gravitacional entre a Terra e a Lua. A gravidade da Terra puxa a Lua, e a Lua, é claro, também puxa a Terra. Essa interação toda é que causa as marés e um efeito bem interessante. A rotação da Terra vai ficando mais lenta, enquanto a Lua ganha um empurrãozinho na sua órbita, se afastando aos pouquinhos. O lado escuro da Lua. Só a frase já lembra mistério. Um lugar que nunca vê a luz do Sol, talvez cheio de segredos escondidos. Mas como todo bom fã de astronomia sabe, essa história de um lado escuro permanente é lenda. A Lua, na sua voltinha ao redor da Terra, mostra toda a sua superfície para o Sol em algum momento. O que existe de verdade é o lado afastado da Lua, uma face que a gente nunca consegue ver diretamente aqui da Terra. Isso acontece por causa de um fenômeno incrível chamado rotação sincronizada. A Lua gira em torno de si mesma no mesmo tempo que leva para dar uma volta na Terra, então a gente só consegue ver uma das suas faces. A Lua, com suas fases que se repetem todo mês, sempre fascinou a gente. Desde a época dos nossos tataravós, a gente atribui a ela poderes mágicos, influência sobre as marés, o crescimento das plantas e até no nosso comportamento. Mas será que tem algum fundamento científico nessas crenças? A ciência ainda está estudando os mistérios da influência lunar, mas já descobrimos algumas pistas de que a Lua pode realmente mexer com o nosso sono. Alguns estudos mostram que durante a lua cheia, a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, diminui. A luz extra da lua cheia, entrando pelas janelas ou até pelas pálpebras, pode ser a causa. Capítulo 4. A dança da vida. A Lua é muito mais do que uma luminária no céu noturno. Ela tem um papel fundamental na existência da vida como a gente conhece. Imagina só um planeta sem a presença constante de um satélite natural. Seria a maior bagunça. A Terra, sem a Lua, ficaria girando toda desgovernada. As estações do ano seriam completamente imprevisíveis, com temperaturas absurdas, um calor de rachar no inverno e um frio de congelar no verão. A Lua funciona como um freio de mão gigante, mantendo a inclinação da Terra estável e garantindo um ambiente mais tranquilo para a vida florescer. Capítulo 5. Um nascimento cataclísmico. A Lua, essa figura carimbada no nosso céu, tem uma história de origem digna de um filme de Hollywood. Imagine a seguinte cena. A Terra, ainda novinha, em formação, colide com um objeto gigantesco do tamanho de Marte. Essa trombada cósmica, que aconteceu há uns 4 bilhões e meio de anos, jogou no espaço uma quantidade absurda de destroços. Mas o que parecia o fim do mundo, na verdade, foi o começo da Lua. Ao longo de milhões de anos, esses destroços presos pela gravidade da Terra foram se juntando, formando um anel ao redor do nosso planeta e devagarinho se fundiram, dando origem à Lua. Capítulo 6. Tremores lunares. A Lua, que muita gente pensa que é parada no tempo, também tem seus próprios terremotos. Assim como a Terra, a Lua treme, e esses tremores são chamados de lunamotos. Essas vibrações, que podem durar horas,
são causadas por vários motivos. A força gravitacional da Terra, como um abraço apertado, pressiona a crosta lunar, criando tensões internas. Além disso, a Lua, nesse processo lento de esfriamento, encolhe, como um bolo saindo do forno. Essas contrações também contribuem para os lunamotos. A Lua, com aquele jeitinho de bolinha perfeita no céu, esconde um segredo curioso. Ela não é totalmente redonda. Parecida com uma bolinha de massinha um pouco amassada, a Lua é um pouco achatada nos polos e tem uma barriguinha de leve na região do Equador. Essa imperfeição se deve à dança gravitacional entre a Terra e a Lua ao longo de bilhões de anos. A força gravitacional da Terra, agindo de forma diferente em cada parte da Lua, moldou sua forma ao longo do tempo, criando esse achatamento peculiar. É como se a Terra estivesse sempre abraçando a Lua, modelando seu formato de maneira discreta, mas perceptível. Capítulo 8. Um mundo silencioso e inclemente. A Lua, sem a proteção da atmosfera que a gente tem aqui na Terra, é um lugar extremo e nada convidativo. Imagina um mundo sem céu azul, sem o barulho do vento, sem o canto dos pássaros, só um silêncio absoluto e eterno. A falta de atmosfera significa que a Lua está sempre exposta aos perigos do espaço. Raios cósmicos e partículas solares bombardeiam sua superfície sem dó, um perigo constante para astronautas e equipamentos. Sem uma camada de ar para controlar a temperatura, a Lua sofre com mudanças extremas de temperatura, com um calor de mais de 100 graus durante o dia e um frio de rachar de quase 200 graus negativos durante a noite. Capítulo 9. Pegadas eternas. A superfície da Lua, cheia de crateras, montanhas e planícies de poeira fina, guarda uma lembrança única da exploração espacial, as pegadas dos astronautas das missões Apollo. Essas marcas, eternizadas no solo lunar, são um símbolo da coragem humana e da conquista do espaço. Diferente da Terra, onde a chuva, o vento e as atividades geológicas modificam a superfície o tempo todo, a Lua é um ambiente praticamente parado no tempo. Sem atmosfera para causar erosão e com pouquíssima atividade geológica, as pegadas dos astronautas podem durar milhões de anos, como se o tempo tivesse congelado naquele momento histórico. Capítulo 10. Um arco-íris lunar. A Lua, que a gente sempre vê em tons de cinza e branco, esconde um segredo colorido debaixo daquela superfície que parece ser toda igual. Apesar de a gente olhar para a Lua e vê-la toda uniforme, ela tem, na verdade, uma variedade de cores, mostrando a diversidade de minerais que a compõem. As áreas mais escuras, que a gente chama de mares lunares, são, na verdade, grandes planícies formadas por fluxos de lava vulcânica, rica em ferro e magnésio. Essas regiões que se formaram há bilhões de anos, quando a Lua ainda era um vulcão gigante, absorvem mais a luz do Sol, por isso a cor mais escura. Já as áreas mais claras, que a gente chama de terras altas, são formadas por rochas mais antigas, cheias de feldspato, um mineral clarinho, criando o contraste com os mares lunares. E assim termina nossa aventura pelas maravilhas da Lua, um astro que, mesmo pertinho da gente, ainda guarda muitos mistérios para desvendar. Se você curtiu essa viagem espacial, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a galera e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Afinal de contas, o universo é gigantesco e cheio de coisas incríveis para descobrir, e juntos podemos explorar cada cantinho fascinante do cosmos.